tudo bem? Ó, tô colocando aqui no a explicação, eu vou entrar no conceito aí, o que é solução e o coeficiente de solubilidade, que é o que a gente vai estar trabalhando nas atividades dessa semana, tá? Lembrando vocês que o nosso encontro para a turma da segunda série A vai ser às 2 horas, tá? E da segunda série B vai ser às 5 horas e 45 minutos na terça-feira, tá? Mas a turma aí da segunda série B hoje, que tem aula, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu vou estar respondendo, tá? Só que lembrando que o nosso plantão de dúvida com transmissão online vai ser na terça-feira. Então, vamos lá. O que é solução? Então, solução são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então, imagina aí, se eu tiver açúcar e água, na hora que eu misturar, eu vou ter solução de açúcar em água. E toda vez que eu coloco aí uma quantidade, pensando aí que nesse meu potinho, essa quantidade de água aí, vai ser de 100 gramas, tá? Se eu pesar a água que tem aí nesse potinho, vai ter de 100 gramas. Se eu for ficar adicionando o açúcar dentro dessa água, ele vai chegar em uma certa parte aí, sem eu mudar a temperatura, que eu não vou mais conseguir dissolver mais esse açúcar. Então, ele vai começar a ser formado, vai ter partículas aqui no fundo, ó, de açúcar, certo? Então, o que vai acontecer? Na hora que ele começar a depositar 1 grão, é porque ele já passou do seu ponto de saturação. Então, vamos analisar aqui. Quando eu falo que eu tenho soluções não saturadas ou insaturadas, que seria essa parte aqui, o que eu estou querendo dizer? Ela está, a quantidade de soluto, que é a quantidade do sal que eu estou sendo dissolvido ali, está abaixo do seu limite máximo, tá? Quando eu falo de solução saturada, é quando ele chegou no seu limite. Então, eu vou ter uma quantidade específica de água, em uma determinada temperatura, eu vou conseguir dissolver uma determinada quantidade aí de sal, de açúcar, do que eu precisar dissolver. E tudo que ultrapassar esse ponto, eu vou chamar de solução supersaturada. Só que essa solução supersaturada, eu posso ter 2 pontos. Se ela, vamos supor, eu coloquei aí essa quantidade de açúcar, não ficou com essas coisinhas aqui embaixo? Então, imagine ali, eu aqueci essa água, pelo menos para dissolver essa quantidade que ficou lá no fundo. Conforme eu estou aquecendo a água, o açúcar vai começar a dissolver de novo, tá? Até que o óleo não vai ficar nenhum grãozinho. Então, aí eu pego esse becker aí, esse copinho, na hora que eu colocar ali, ele vai ficar tudo bonitinho. Só que essa água, a temperatura dela vai diminuir de novo. Só que quando ela diminui, o excesso de açúcar que está ali na água, ela não vai depositar no fundo como era. Só que se eu derrubar 1 grãozinho de açúcar, como é uma solução muito instável, tudo que está em excesso vai cair para o fundo. Um exemplo disso é o mel. Vocês já repararam que quando o mel esfria, tempo esfria, a gente começa a observar a quantidade, assim, que ele fica açucarado? Por que ele fica açucarado? Porque o mel, ele é uma solução supersaturada, ele tem uma quantidade excessiva de açúcar ali, que as abelhas produzem. Então, quando esfria, a gente consegue observar essa parte aí, por isso que ele começa a açucarar, tá? Então, eu vou dar exemplos para vocês. Quando eu tenho uma solução não saturada ou insaturada, normalmente eu vou utilizar a palavra insaturada, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter, lembrando vocês do exemplo anterior aqui, ó, o que ele tá falando? Que a quantidade de sal para dissolver
em 100 gramas de água a 20 graus Celsius vai ser de 36. Então, eu vou me basear em cima disso para mostrar os próximos exemplos, tá? Então, meu limite aí é 36 gramas de sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, olha aqui, o que está acontecendo? Eu estou colocando 15 gramas de sal em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, todo o sal que eu vou colocar aqui, eu vou conseguir dissolver, porque não atingiu o limite. O meu limite é qual? O meu limite é de 36 gramas de sal, tá? Então, ele está aqui, ó, ele é menor do que a quantidade limite. Por isso que eu vou chamar de uma solução insaturada, tá? Agora, o que são soluções saturadas? É quando ela atinge o limite. Então, eu posso ter duas partes disso. A primeira parte aí, ó, é quando eu coloco a quantidade limite, que a quantidade limite aqui, ó, é 36. Eu tô mexendo na mesma quantidade aqui de água, na mesma temperatura. Então, todo esse sal que eu vou colocar aí nesse potinho aí com água, eu vou conseguir dissolver ele, que ele vai chegar ali no seu limite, beleza? Agora, eu coloquei aqui na minha segunda etapa aqui, coloquei 50 gramas de sal. Não passou do meu limite? Passou do meu limite. Só que observa o seguinte, olha, ele não dissolveu. Então, quando isso acontece, o que eu vou falar? Que é uma solução saturada com corpo de fundo. O que é esse corpo de fundo? É aquela quantidade de sal que não foi dissolvida. A gente chama de corpo de fundo precipitado. É aquela quantidade que está a mais do que o limite. Se a solução saturada eu vou utilizar 36 gramas de sal, tudo o que ultrapassar aí do sal, eu não coloquei 50, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer uma continha de menos. Se eu coloquei 50, o meu limite é 36, qual vai ser a massa do meu precipitado? Vai ser de 14 gramas. Então, isso é o que está ultrapassando, tá? Por isso que ela fica ali no fundinho. Aí, eu vou ter as minhas soluções supersaturadas. É o que eu comentei com vocês. Eu coloquei 50 gramas aí de sal em 100 gramas de água. Eu sei que na temperatura de 20 graus aqui, ó, eu só consigo dissolver 36 gramas. Só que eu aqueci essa água. Então, o que vai acontecer com esse sal? Ele vai ser dissolvido. Então, tudo que está aí a mais, eu vou dissolver ele. Só que vou deixar lá o meu copinho quietinho, sem mexer nele. Ele vai resfriar. Então, ele vai voltar ali na temperatura de 20 graus. Só que nessa temperatura, eu tô com 50 gramas ali dentro. Então, é uma solução que está muito instável. Aí, o que eu falo quando é qualquer perturbação? Um grãozinho, sem querer eu bater no lado do meu copo. Qualquer coisa que possa afetar essa minha água, essa minha solução aí, o que vai acontecer? Tudo que está acima de 36 gramas vai se depositar aqui, ó. Que é onde eu dei o exemplo. É só eu derrubar um grãozinho de sal ali no meu copo que todo mundo vai para baixo, tá? Por que eu estou trabalhando com isso? Tudo para chegar no meu coeficiente de solubilidade. Vou começar a trabalhar com gráfico e através dos gráficos que vocês vão pegar todas essas informações. Então, ó, cada substância tem uma curva.
Então, no caso aqui, eu coloquei a curva. Todos os pontinhos que eu posso ter nessa curva, ele vai ter sempre referente a uma temperatura, que vai estar aqui nessa parte. E se eu pegar e ligar até na outra parte aqui, eu vou ter a quantidade de solubilidade. Por exemplo, peguei a 20 graus aqui, ó. Então, 20, tá vendo que eu tracei? A bolinha que cai bem em cima da minha curva, eu chamo de solução saturada. Para eu descobrir esse valor, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar uma reta mesmo para descobrir qual é o valor referente à solubilidade que vai estar os valores aqui na linha da solubilidade, beleza? Se caso eu estiver abaixo da curva, eu vou ter uma solução insaturada, porque ela não chegou no seu limite. E se eu estiver acima da minha curva, eu vou ter uma solução supersaturada, porque ela ultrapassou o limite que a água consegue dissolver. Eu sempre vou estar trabalhando, quando eu olho aqui na minha tabela, sempre todos os dados vão ser referente a 100 gramas de água, tá? Aí eu vou ter a quantidade da temperatura em Celsius, então eu vou ter várias temperaturas e várias quantidades de solubilidade. Tem gráfico que conforme aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade, e tem gráfico conforme aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Aí eu vou ter que analisar realmente cada gráfico, tá? Então agora eu vou gravar um outro vídeo explicando o exercício para vocês, tá bom? Até mais!